Olá, boa noite. Então, eu vou dar sequência às aulas relacionadas ao tema de carboidratos, né? Nós tivemos até o momento a primeira aula referente à definição dos carboidratos, então, o que são os carboidratos, como que é a sua estrutura base, como que é a classificação, onde nós encontramos os carboidratos. Então, ali era o momento para a gente ter uma primeira noção sobre essa macromolécula. Depois, nós entramos numa parte mais analítica, então a ideia era discutir exatamente a questão das análises de cunho qualitativo e as análises de cunho quantitativo, né? Então, aí a gente está falando de técnicas mais clássicas, então testes em tubos de ensaio, né? Então, teste de iodo, o teste de Lenienion, o Benedict também. Então, titulação, né? Então, a técnica de Lenienion é a base, né? Das titulações usadas para quantificação de açúcares redutores. Hoje, a ideia é a gente discutir um pouquinho melhor a questão instrumental. Então, quais são os equipamentos que a gente pode usar para análise de carboidratos? E aí a gente vai dar, obviamente, ênfase àquele que é o mais utilizado, que é o índice de refração, o refratômetro, né? Então, vamos lá. Bom, a gente tem aí, né, é importante citar que a gente tem a possibilidade de trabalhar com métodos cromatográficos para a determinação de açúcares, né? Então, a gente está falando basicamente de toda a gama, né, de cromatografia que a gente pode utilizar, e aí vai depender muito do tipo de amostra, do tipo de açúcar, né? E aí a gente tem essa gama, né, de possibilidades aqui dentro das técnicas cromatográficas, tá? Lógico, hoje eu não vou discutir cromatografia com vocês, por quê? Porque esse tema já foi discutido em análise química instrumental. Então, vocês já conhecem as técnicas de cromatografia, né? A grande questão agora é o estudo, né, que a gente pode fazer com ele, utilizando essas técnicas, para a determinação de açúcar. E os métodos cromatográficos, eles são muito interessantes porque eles não vão te dar só o valor final em termos de quantidade, né, de carboidratos. A gente consegue fazer análise de carboidratos, né, ou açúcares, de forma individual, né? Isso a gente vai conseguir ver pelos tempos de retenção, por exemplo, né, que cada açúcar vai ter dentro de uma mistura, tá? Então, isso é interessante. Vocês vão ver na técnica que a gente vai discutir hoje que isso vai ser inviável, determinar o açúcar individualmente. Mas aí é tudo uma questão de qual é o nosso objetivo, né? Se a gente pensar em indústria alimentícia, a grande questão é você determinar a quantidade final que você tem de açúcares, né? Para você poder definir o teor de carboidratos e assim poder montar a sua tabela nutricional. Então, assim, a escolha do método, ele vai depender muito de qual é o seu objetivo, tá? Como o nosso foco é a indústria de alimentos, então a gente vai focar naquela técnica que acaba sendo a mais barata, né, em termos de uso de equipamento, tá? E que vai dar a resposta necessária para poder definir a quantidade de carboidratos final daquele alimento, certo? E a segunda gama são os métodos ópticos, com ênfase, né, em refratometria e polarimetria, né? São as duas técnicas aí que acabam sendo mais usadas. No entanto, a refratometria, ela é disparada a mais utilizada. Então, a minha ideia, né, nessa aula é a gente discutir especificamente refratometria, tá? E aí, para a gente poder entender o conceito da refratometria, a gente tem que entender como, né? Na verdade, nós já começamos isso instrumental, mas a gente pode ir um pouco além. Então, a gente precisa entender como que a luz ela se comporta, né?
na interação com a matéria, dependendo do meio onde ela se encontra. Então, por exemplo, né, aqui tem alguns exemplos que foram colocados para a gente poder abordar esse assunto, né? Eu acho que o mais comum aí, né, quando a gente vai falar de refratometria, é o velho teste, né, de um copo d'água com um lápis ou um canudo, né, colocado nele de modo que parte do lápis fique mergulhado e a outra parte não. Então, o que que acontece aqui, né? Se vocês observarem, a gente nota que parece que o lápis está quebrado, né? Ele quebrou, né, na interface entre um meio que é água e um meio que é ar. E aí fica a questão, né, do porquê isso acontece. A primeira coisa é, não está quebrado, tá? O lápis está inteiro. A única questão é que eu enxergo o lápis de forma diferente. Ah, é algum problema do meu olho? Não. Aí você precisa entender o seguinte: a luz, ela tem velocidade, certo? E aí é só a gente levar esse conceito para a nossa vida, né? Então, vocês sabem que a velocidade ela vai depender também dos obstáculos que ela, né, que aquele material que está sob aceleração, sob velocidade, ele tem na sua frente. Então, se você tiver muitos obstáculos, a, né, aquele material vai ter uma velocidade menor por conta desses obstáculos. Agora, se você não tem obstáculo nenhum, então a velocidade tende a ser um pouco maior. A mesma coisa vai ser com relação à luz. Então, quando a luz ela vai ter uma determinada velocidade no meio que a gente pode considerar, né, por exemplo, o mais comum, que é o ar. No entanto, quando essa luz se propagar em outro meio que não seja o ar, ela passa a ter uma velocidade diferente. E por que que ela passa a ter uma velocidade diferente? Porque esse outro meio, ele vai criar mais obstáculos. É exatamente a ideia que a gente pode colocar sobre a luz se propagar no meio que é gasoso, ar, e a luz se propagar no meio que é líquido. Em tese, no meio líquido, eu tenho por espaço, né, por um determinado volume, eu tenho mais unidades, ou seja, eu tenho mais moléculas. Isso cria um obstáculo para a luz, portanto, a velocidade dela tende a ser menor, tudo bem? Então, no dia a dia, a gente vai observar essa diferença da velocidade da luz em determinados meios através, por exemplo, desse copo com água e um lápis dentro, né? Porque quando eu olho para a parte aquosa, eu estou olhando um sistema cuja interação da luz com a matéria é diferente. E eu falo diferente aí em termos de velocidade. E, portanto, eu não vou enxergar da mesma forma que o lápis na parte onde eu vejo ele no meio gasoso, certo? Então, é graças a essa propriedade que a gente enxerga essa diferença, tudo bem? E como que a gente vai medir essa propriedade, né? E como que a gente vai nomear também essa propriedade? A gente vai medir através do índice de refração. Então, a gente vai nomear esse fenômeno como refração, né? Um outro exemplo, né, clássico é, por exemplo, quando você quer, né, quem tem aquário, essas coisas, aí sempre tem uma criança chata que quer pegar o peixe que está ali dentro do aquário, né? A sorte, né, do universo e da natureza é que por conta dessa diferença que existe, né, entre a velocidade da luz em um meio gasoso e um meio líquido, por exemplo, é que ele vai criar uma certa, como se fosse uma diferença, né, entre a posição real de um objeto e a posição que eu enxergo, né? E esse efeito acontece por conta da refração. Então, graças à refração, é que essas crianças chatas que querem ficar pegando o peixinho no aquário,
eles não vão conseguir isso muito bem, porque, de certa forma, eles vão ser enganados pela refração, né? Agora, né, uma pessoa adulta que está aí tendo problemas de sobrevivência, está isolado, só tem, né, como pescar e tudo para poder sobreviver. Essa pessoa, se ela tiver um bom entendimento sobre esse fenômeno da refração, ele vai ter mais sucesso na hora de pescar um peixe. Por quê? Quando ele olha para o peixe no meio aquoso, por conta do índice de refração, existe uma diferença da posição real entre a posição aparente. Se a pessoa entende de índice de refração, ele tende a deslocar um pouco, né, o instrumento que ele vai usar para caçar em relação àquilo que ele está vendo, porque ele sabe que existe uma diferença óptica entre a posição do peixe e o que ele de fato, o que ele está enxergando, né? Então, percebam, a refração, ela é um fenômeno comum que a gente tem, e é óbvio que para ele acontecer, a gente vai ter que ter sempre em mente dois meios diferentes, né? Porque a refração ela só vai acontecer se a luz estiver atravessando dois meios diferentes. Se a luz estiver atravessando o mesmo meio aqui em cima e aqui embaixo, por exemplo, eu não tenho praticamente o índice de refração, porque ele está no mesmo meio. Então, não há diferença de velocidade da luz se os dois meios são iguais. Tudo bem? Então, gente, só para a gente poder definir melhor, né? Quando um raio de luz monocromático passa de um meio transparente para outro, ele é refratado, né? Que é esse efeito que acontece. Então, aqui tem um exemplo, né? Nós temos o meio 1 e o meio 2. Então, a gente vai incidir uma luz, tudo bem? Essa luz, ela vai, nesse ponto, vai entrar em um outro meio, tudo bem? Quando ele entrar em outro meio, ele vai sofrer um processo de refração, tá? É importante lembrar que, além da refração, vai acontecer também o processo de reflexão, que é quando a luz bate e desvia, só que se mantendo no mesmo meio, tudo bem? Que é esse sentido que eu estou demonstrando aqui. Então, além da refração, a gente também tem a reflexão, tudo bem? Lógico, se eu mudar esse ângulo de incidência, eu vou ter um dado momento em que eu não vou ter mais a refração, que eu vou ter só a reflexão total, tá? E isso vai ser um dado muito importante para as análises que a gente vai realizar. Pessoal, então, como eu já comentei, esse fenômeno de refração, ele acontece por conta de uma diferença que existe da velocidade da luz nesse meio em relação ao meio 2, tá? Lembrando que a maior parte das vezes, né, um dos meios vai ser o ar, né? E quando a gente fala de um meio ar, a refração, né, da luz nesse meio tende a ser muito próximo em termos de velocidade, à velocidade da luz no vácuo, né? E percebam, a velocidade da luz no vácuo, ela é a maior velocidade que existe, né? Porque a gente está falando de um sistema de vácuo e, portanto, não há nenhum impedimento para a luz. Por isso que a maior velocidade da luz acaba sendo no vácuo. E esse valor acaba sendo relativamente próximo do ar, tá? Por isso que a gente acaba trabalhando sempre com um valor, vamos dizer assim, padrão, né? A velocidade da luz no ar. Esses fenômenos, né? Eles são descritos pela lei de Snell-Descartes. Então, nessa lei, a gente define o índice de refração como ND, né? Ele vai ser igual ao seno, né, do ângulo incidente, que é esse aqui, dividido pelo seno do ângulo refratado, que é esse aqui, tá? Sempre os ângulos definidos em relação à normal, que é essa linha imaginária que a gente colocou aqui.
E a gente pode reescrever essa fórmula como a velocidade do meio 1, né, a velocidade que a luz tem nesse meio, dividido pela velocidade 2, que é a velocidade que a luz adquiriu no meio 2, tá? Lembrando que a gente considera V1 como a velocidade da luz no vácuo, tá? E aí, olha só que interessante, como essa é a velocidade máxima que a gente tem, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse o mesmo meio dos dois lados, o vácuo, a gente teria, né, um valor dividido por ele mesmo, que é igual a 1. E como esse é o valor máximo que a gente tem, obviamente que o índice de refração sempre vai ser maior que 1, porque V1 sempre vai ser né, a velocidade no vácuo, tudo bem? Então, o que vocês vão verificar normalmente nos índices de refração é sempre 1, alguma coisa, tá? Porque é o mínimo, né, que ele vai atingir em termos de índice de refração vai ser 1, tá? Por conta da velocidade máxima do vácuo ser sempre V1, tá? E aí, gente, agora a gente entra num ponto crítico, né? Olha só. Que é o ângulo crítico, né? Então, é basicamente a partir do ângulo crítico que vai se fundamentar os equipamentos que a gente usa para determinação do índice de refração. Então, vamos entender o que é esse ângulo crítico, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, certo? De uma lâmpada, ela está emitindo luz, obviamente, e essa luz, ela está sendo emitida para todos os lados, tá? Então, essa luz, ela vai atravessar esse meio azul, e aí, quando ela atingir o outro meio, ela vai sofrer dois fenômenos. Ela vai sofrer a reflexão e a refração, né? Vocês lembram que eu comentei no slide anterior. Lógico, a mesma coisa vai acontecer aqui. No caso da radiação que está sendo emitida, né, num ângulo zero, então a gente só vai ter, na verdade, a refração, tudo bem? Só que vai ser a refração total, tá? Isso é normal acontecer. Mudei o ângulo, então outro feixe de luz, ó, reflexão e refração. E isso vai acontecer até um determinado momento. Por quê? Vai chegar um determinado ângulo onde a luz ela não vai refratar. Ela não segue, ela não tem um desvio para o outro meio. Ela vai acabar fazendo o quê? Ó, ela faz um desvio a 90 graus. Tudo bem? Ou seja, nesse ponto eu não tenho refração, eu tenho reflexão. E a partir desse ponto, para todos os outros ângulos, eu vou ter apenas reflexão. Tudo bem? Refração não. Então, a refração ela vai acontecer até esse ponto. E esse ponto vai ser de acordo com o ângulo limite, né? Então, nesse ângulo, a partir desse ângulo, né, eu não tenho mais refração, portanto, eu só tenho reflexão. Esse é o chamado ângulo crítico, tudo bem? E por que que isso é interessante? Porque se eu estiver utilizando, né, um equipamento com princípios ópticos, eu vou ter um lado da minha, né, vamos dizer assim, da minha luneta clara. Por que clara? Porque ela está recebendo luz. Do que ela está recebendo luz? Da refração. O outro lado vai estar escurecido. Por que vai estar escurecido? Porque não tem luz vindo para cá. Porque a luz ela está totalmente sendo refletida, tá? Então, todo o sistema de índice de refração, né, o equipamento em si, ele vai estar baseado nesse ângulo crítico, ou seja, um lado que eu tenho luz por conta da refração e o outro lado que eu tenho, né, ausência de luz, portanto fica tudo escuro, porque eu não tenho refração. E por que que isso pode ser usado para termos de diferenciação entre espécies, por exemplo, né, no índice de refração? Porque dependendo do meio que eu estiver trabalhando, esse ângulo aqui vai ser diferente.
Então, se eu estiver analisando água, ele vai ter um ângulo crítico X. Se eu usar no lugar da água uma solução de sacarose, ora, agora eu tenho outras moléculas no meu meio, eu tenho um outro comportamento da luz com aquele meio, e, portanto, eu vou ter um outro ângulo crítico. Tudo bem? Então, para cada meio, e esse meio ele pode variar em função de outros fatores, eu vou ter ângulos críticos diferentes. E é a partir dessa propriedade que a gente vai utilizar a técnica da refração para determinações analíticas. Tudo bem? E aí é bom a gente entender também quais são os fatores, né, que podem influenciar no índice de refração. Um deles, gente, é o comprimento de onda, tá? A gente consegue observar experimentalmente, né, que a velocidade, ela diminui com a frequência, né? Ou seja, quanto maior a frequência, menor a velocidade. E a gente consegue observar isso, por exemplo, com diferentes velocidades que a gente tem para a região do vermelho, do laranja, amarelo, azul, anil e violeta, tá? Só que assim, gente, essa velocidade, embora exista uma diferença, essa diferença é muito pequena, tá? De modo geral, a gente sempre trabalha com uma velocidade única, né? Que é a velocidade da luz no vácuo, tudo bem? E aí, o que que acontece? Se a gente observar, né, os índices de refração nas diferentes faixas do espectro de luz, a gente nota aqui, por exemplo, que a luz violeta, ela tem um índice de 1,000297, né? E a vermelha, 1,0002914. Percebam que a mudança acontece nas duas últimas casas. É muito pequeno isso. Então, a não ser que vocês queiram trabalhar com uma precisão muito grande, a gente, de modo geral, vai adotar como índice de refração do ar, né, o valor igual a 1, porque daí a gente considera que tanto no ar como no vácuo, ele vai ter basicamente os valores muito próximos, tá? Isso, gente, para facilitar a nossa vida em termos de cálculo, tá? Mas se você precisa de uma precisão um pouco mais apurada, então a gente vai ter que trabalhar, primeiro, definir qual é o comprimento de onda que você vai usar, para poder definir qual é o índice de refração certinho que a gente vai utilizar. Tudo bem? Outros fatores que podem influenciar o índice de refração. Temperatura, né? E aí, gente, é aquela história que eu falei. Se a gente está avaliando o impedimento, né, vamos dizer assim, que existe da luz para atravessar um determinado meio, é óbvio que a agitação molecular vai ter influência nisso. E a agitação molecular, ela tem influência da temperatura, ela tem influência da pressão. A mesma coisa a concentração de soluto. Ora, uma solução mais concentrada significa que eu tenho um impedimento maior para a luz atravessar, né? E se eu altero a concentração do soluto, obviamente eu altero também a densidade daquele meio. Então, todos esses fatores têm influência no índice de refração. E aí vem um item, né, que é uma unidade que a gente está acostumado mais a trabalhar na indústria alimentícia, tá? Que é o famoso grau Brix, né? Então, o que que é o grau Brix, representado por, né, a bolinha BX? Ela foi criada por Adolf Brix de 1798 e 1870, né, o período de vida dele. E ele é uma escala que basicamente mede a quantidade de sólidos solúveis em uma solução, tá? Isso serve para qualquer tipo de soluto, na verdade. É que é mais comum usar para açúcares, mas a gente pode utilizar para outras espécies. E a gente tem essa relação acontecendo normalmente para a indústria alimentícia de 1 Brix equivale a uma solução. Então, se eu meço uma solução e ele dá 1 Brix, é porque eu tenho 1%, aí é em termos de sacarose, que é a referência, na relação massa-massa.
Tudo bem? Então, essa é a relação que a gente tem entre BRICS e porcentagem, por exemplo, tá? Bom, essa conversão, ela foi feita, obviamente, a partir de dados experimentais que estão colocados aqui nesse gráfico, onde foi feita a relação entre índice de refração e BRICS, tá? E aí a gente tem essas duas relações que podem ser descritas matematicamente. Se elas podem ser descritas matematicamente, eu posso utilizar ela para qualquer amostra que eu vá trabalhar. A partir desse gráfico é que foi obtido essa tabela de conversão, né? Então, a gente tem, né? E aí a gente dá ênfase aqui à escala BRICS e ao índice de refração. Então, uma solução que não tenha nada do meu soluto, ou seja, estou falando de água, né? Ela vai dar um índice de refração 1,33, certo? Se eu tiver um BRICS 5, o índice de refração vai ser 1,34026, né? Tudo isso medido a 20 graus. Lembre-se o que eu falei, a temperatura é um fator importante. Então, se eu vou fazer uma análise, eu tenho que padronizar a temperatura para essa análise, tá? É comum a gente trabalhar sempre a 20 graus Celsius, tudo bem? E aí a gente pode discutir, então, o primeiro caso, né, que é o refratômetro de Abbe, que é o mais utilizado nos laboratórios, tá? Ele tem essa aparência aqui, né? Eu fiz a indicação de alguns vídeos para vocês com o manuseio desse refratômetro, né? Porque fica mais fácil do que pela imagem aqui, né? Basicamente, o sistema de amostra vai ser colocado aqui, né? Aqui existe dois prismas, na verdade. O telescópio, que é por onde a gente vai fazer a visualização do limite do ângulo crítico, e um termômetro, né? Para a gente poder definir qual é a temperatura do meio, tá? Basicamente, o sistema a gente pode resumir dessa forma. Ele tem dois prismas, tá? Esse prisma aqui, ele é um prisma todo rugoso nessa superfície. Em cima dessa superfície é colocada a amostra. Então, normalmente a gente coloca algumas gotas da amostra, tá? E aqui em cima a gente tem um outro prisma, que é o prisma de medida, né? Então, qual que é a função do prisma de baixo? Basicamente é por onde vai vir a luz. E como ele é rugoso, a ideia dele ser todo rugoso é ele poder fracionar essa luz para que ela vá em todas as direções, tá? Então a luz ela se espalha quando entra em contato com essa superfície rugosa. A amostra está em cima, então a luz vai se espalhar e vai atravessar essa amostra. Nesse prisma aqui, eu vou ter todos os desvios possíveis. E os não possíveis também, que é o que vai definir o quê? O ângulo crítico. Então, vai ter uma região, né, que vai estar clara e vai ter outra região que vai estar escura. Isso vai acontecer em função desse ângulo crítico, tudo bem? Definido isso, essa luz, né, ou o limite dessa luz vai atravessar um sistema de prismas de Amice, tá? Esses prismas é por onde a gente vai fazer o direcionamento dessa luz para chegar aqui no nosso focal. E também vai ser através deles que a gente vai acertar bonitinho a aferição ou a calibração do equipamento, né? E isso vai acontecer em relação a essa imagem que aparece para a gente no telescópio. Então, por exemplo, a gente vai colocar água, por exemplo, né? Que vai ser a solução, o meio de calibração. Tá vendo aqui que tem uma região escura e uma região clara? É exatamente esse o limite aqui, ó, que é o ângulo crítico. Então, o que acontece? Se o equipamento não estiver bem calibrado, essa linha limite ela vai estar um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. Como que a gente calibra o equipamento? Deixando o ângulo crítico exatamente em cima do cruzamento desse X que aparece na tela. Tudo bem? Quando ele está assim, bonitinho, e quando o meio é água, obviamente, a gente pode acertar a calibração do equipamento, tá?
que vai acontecer e como que a gente vai fazer a medida do índice de refração? Depois que eu calibrei o equipamento e eu troquei a água pela minha amostra, o que vai acontecer? Essa linha limite aqui, ela não vai estar mais no centro do X, ela vai estar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Ela vai estar diferente. O que a gente vai fazer? A gente tem uma roletinha aqui onde a gente consegue fazer o acerto dessa linha em cima do X. Só que quando a gente fizer esse acerto, a gente vai ter um movimento da escala do índice de refração. Por quê? É a partir dessa escala que a gente vai ver a diferença do índice de refração da sua amostra em relação à água que tinha sido calibrada anteriormente. E é isso que vai dar para a gente o valor de índice de refração da nossa amostra, tá? Então, basicamente, vai funcionar dessa forma. E aí a gente tem também um outro refratômetro, que é um refratômetro portátil, tá? Ele é menorzinho, justamente, né? A ideia é que ele seja fácil de manusear, que a gente possa levar ele para campo, né? O funcionamento dele é um pouquinho diferente, né? E isso denota também uma precisão um pouquinho menor, tá? Basicamente, gente, ele vai ter uma região onde vai ser colocada a amostra. Já dentro do equipamento vai ter o prisma de medida, e aí vai ter a fonte de luz vai ser a própria claridade do ambiente, tá? Então, o que vai acontecer? A calibração vai ser feita com água também, aqui em cima, né? E aí, quando a luz ela passar pelo prisma, ela vai atingir uma escala, né? E nessa escala eu vou ver uma região mais clara, uma região com a cor do próprio fundo do equipamento, que é normalmente azulado. Esse limite, gente, é exatamente o ângulo crítico, tá? Quando a gente coloca a água, a calibração é feita direcionando esse ângulo crítico para o zero da escala, tudo bem? Isso a gente faz normalmente rodando essa peça aqui, ó, certo? E aí o que vai acontecer? Quando eu trocar a água e colocar uma amostra, por exemplo, a gente vai ter uma mudança, né, dessa linha do ângulo crítico que vai ser diferente de zero. E é exatamente isso que vai definir qual é o grau BRICS, nesse caso, que a gente vai ler, né? Porque esse equipamento, ele já faz a leitura em BRICS direto, tá? Então, quando a gente colocar a amostra, a linha do ângulo, né, crítico, ele vai mudar justamente demonstrando qual é o nosso índice BRICS. Tudo bem? E aí um exemplo, né, só de aplicação, a gente tem, por exemplo, essa tabela, né, com alguns dados. Isso aqui foi feito para análises de polpas de frutas, né? E aí, um dos critérios de avaliação é exatamente o grau BRICS, né? E o grau BRICS nada mais é do que os sólidos totais dissolvidos. Lógico, gente, quando é uma amostra um pouco mais complexa, com mais itens, a gente não vai ter só açúcar, tá? Então, o BRICS ele vai refletir não só o açúcar, mas ele pode refletir outras espécies. O ácido cítrico é um caso, glicose, frutose, que são outros açúcares, tá? Como referência, né, da legislação, a gente tem esses limites de grau BRICS que são encontrados normalmente para polpas de frutas, tá? E aqui uma escala, né, de porcentagem de sacarose em determinados insumos alimentícios, tá? Então a gente tem o refrigerante, que tem um pouquinho menos, né? Mas isso não quer dizer que a gente pode se entupir de refrigerante, né? Por esse e outros motivos. E aí, quando a gente chega para o mel, para o melaço, aí os teores são bem maiores. E a gente pode usar também, né, o índice de refração para análise de mel, por exemplo. Um teste que é usado para mel é fazer a determinação de água em mel, né? Justamente porque a água vai estar em menor quantidade no caso.
Então, dá para fazer também pelo Brix ou índice de refração. E aí, eu queria também, né, mostrar para vocês uma outra situação que a gente pode usar a análise de índice de refração, né? Por exemplo, para determinação de concentrações, né, de soluções. Pode ser de sacarose, pode ser de hexano em clorofórmio, pode ser de sais, determinação de soluções salinas, né? Então, lembre-se, o índice de refração ele vai mudar dependendo da concentração que você tiver no meio, tá? Então, aqui é um exemplo, né? Então, eu tenho uma amostra de sacarose, de solução de sacarose desconhecida, e eu quero saber qual é a concentração. Então, como que a gente pode fazer essa determinação? A gente pode fazer uma determinação direta, né, por grau Brix, mas aí vai depender também a precisão do equipamento. Aquele portátil, por exemplo, não é o mais preciso para isso. Ou a gente pode trabalhar através de curvas de calibração, né? Então, é a mesma ideia daquilo que a gente discutiu nas técnicas instrumentais, né, de cromatografia, espectrofotometria. A gente pode preparar soluções padrões de sacarose, né, com concentrações conhecidas, e fazer a leitura do índice de refração dessas soluções. Além dela, logicamente, a gente vai analisar também quem? A amostra, e determinar o índice de refração da amostra. Depois, o que a gente vai fazer? Pegar os dados dos padrões e fazer uma relação entre índice de refração e a concentração da sacarose. Essa relação ela é linear e a gente consegue obter o quê? Uma equação da reta. Tudo bem? Com essa equação da reta, a gente pode pegar o valor do índice de refração, que corresponde ao x do meu gráfico, ou, desculpa, ao y do meu gráfico, e substituir no y da equação da reta. Vai sobrar quem? O x. E o x vai me dar a concentração de sacarose na amostra. Então, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó, a equação da reta. Aí aqui eu só troquei o y pela unidade, pela representação do índice de refração e o x por concentração. Coloquei o valor do índice de refração da amostra no lugar do y e isolei o x, que é a concentração. A concentração da solução de sacarose é de 11,353. Então, por cento. Então, percebam, gente, aqui a gente tem uma ferramenta fantástica, né, para aplicação para determinações não só, né, de açúcares, mas também de outras espécies, determinar concentrações, né? E aí tudo vai depender do instrumento que eu vou usar, e para a gente obter uma precisão melhor, nada mais interessante do que trabalhar com soluções padrões, né, conhecidas. Tudo bem? Então era isso, gente. Finalizo então essa aula e até mais.